Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que já aconteceu até aqui, pela maneira com que o Senhor se manifestou na nossa vida, através da nossa entrega, da adoração e do louvor. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos para que o Senhor continue conosco, nos abençoando e falando aos nossos corações e revelando através da Tua palavra a maneira que o Senhor deseja que vivamos, a maneira que o Senhor deseja que conduzamos as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós clamamos nessa noite para que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações e nos convença, ó Pai, do caminho da verdade, do caminho da justiça. Em nome de Jesus, nos livrando do caminho de maldade e do caminho que nos leva para a corrupção e a destruição, mas um caminho que nos leva direto ao Teu trono, trono de glória. Em nome de Jesus, eu me coloco diante da Tua presença como um servo, eu me coloco diante da Tua presença como um vaso, Senhor, nas Tuas mãos, a fim de que o Senhor possa encher com Teu azeite e transbordar desse azeite a todo o povo que se reúne neste lugar. Esta é a minha oração, esse é o meu clamor, esse é o meu desejo. Em nome de Jesus, nós abrimos os nossos corações, o nosso ouvido, a nossa mente espiritual para compreender a Tua vontade nessa noite. Em nome de Jesus, aqui oramos agradecidos e o povo de Deus diz amém. Glória a Deus. Então, meus pais, só para que os irmãos saibam, eles estão ministrando num congresso de casais lá no Rio de Janeiro, no Morro do Borel, e eles passaram, acho que estão lá desde quinta-feira, estão ministrando aquela igreja, uma igreja linda, uma igreja muito legal, que não se ajustou ao sistema, ao contexto daquela periferia, daquela favela, mas é uma igreja que reluz a presença do Senhor, reflete a presença de Deus. É uma igreja totalmente, você entra lá, é um ambiente, parece que é o céu naquele lugar, e esse é o papel da igreja. Então eles estão ministrando aquela igreja a respeito do casamento, a respeito da família, a ideia de Deus, o projeto de Deus, e eles estão retornando amanhã, participarão, visitarão minha tia que fez a cirurgia, que já está tudo bem. Alguns irmãos acompanharam aí, a irmã da minha mãe que sofreu um acidente em casa, mas ela já está bem, já está se recuperando da sua cirurgia. Amanhã eles estão retornando, eles passam em São Bernardo, visita minha tia, faz uma oração com ela e voltam para cá, chegam mais ou menos no período da noite aí. Então, eu vou compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos e, primeiramente, eu já queria deixar claro que isso é uma alegria para o meu coração, isso é um privilégio poder compartilhar aquilo que o Senhor já derramou sobre a minha vida, aquilo que o Senhor já revelou no meu coração, e eu espero que essa palavra não seja uma palavra bonita, não seja uma palavra engraçada, ou uma palavra de peso, mas que seja uma palavra que realmente transforme o teu coração, uma palavra simples, uma palavra, um texto que os irmãos, a maioria já conhece, mas que essa palavra possa penetrar o teu coração, aonde ninguém consegue chegar, aonde ninguém consegue tocar, somente ela, como uma espada, e que essa palavra perfure, encontre espaço, encontre lugar para transformar a tua caminhada, para transformar a sua vida, em nome de Jesus, amém? E o tema dessa ministração, eu dei como entregue tudo nas mãos de Jesus. Essa é uma ministração que falou muito comigo em um dos congressos que nós participamos no mês de agosto, lá no Summit, no Congresso de Liderança. E mudou muito a minha maneira de entender a entrega, a minha maneira de entender a adoração, e você colocar tudo na mão do Senhor e confiar mesmo de que Ele cuida de todas as coisas. E essa palavra tem o poder de mudar a nossa visão a respeito da vida, mudar a nossa visão a respeito da entrega, né? Nós vivemos num mundo de desastre, assim como eu falei a partir do texto do Salmo 20, nós vivemos nesse contexto de desastre, né? Nós vivemos num contexto de inconstância, de instabilidade, e todas essas coisas começam a nos dar a ideia de que nós não podemos mais confiar em nada, de que nós não podemos confiar em ninguém, né? Então nós estamos nessa crise, nós enfrentamos esse cenário corrupto na nossa política, nós enfrentamos a nossa economia depreciada, destruída, e nós somos impulsionados a
segurar e reter o máximo que nós podemos reter, né? Porque isso nos traz segurança. E uma das maiores necessidades que a humanidade tem e que nós temos na nossa história é solucionar a escassez da nossa vida. É solucionar a escassez, e nós somos levados a acreditar que devemos reter, devemos segurar o máximo que pudermos, porque isso é segurança, porque isso é a única forma das nossas fontes não secarem, isso é a única forma da gente não perder ali o nosso suporte, perder ali o nosso equilíbrio. Então, por causa desse contexto, nós vivemos assim. E a proposta de Cristo, ela é uma proposta contrária a essa lógica humana. É uma proposta contrária, mas eu percebo que isso encontra um espaço no nosso coração. E muitas vezes, inevitavelmente, nós agimos assim na direção daquele que tudo entregou para nós, para que a gente não passasse por nenhuma necessidade. E se nós sofremos alguma escassez em alguma área da nossa vida, em alguma área da nossa história aqui na Terra, da nossa passagem aqui na Terra, é porque nós temos vivido essa vida de reserva, nós temos reservado algo debaixo da nossa cama, né? Porque na medida em que nós reservamos, nós deixamos de participar da manifestação milagrosa de Deus e deixamos de receber do poder vivo de Jesus. O texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos se encontra em João, no capítulo 6, do versículo 1 ao 13, e é o texto que narra a história da multiplicação dos pães, e diz assim: Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus havia feito, curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com os discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu uma grande multidão. Uma multidão que estava chegando perto dele. Então disse a Felipe: Onde vamos comprar comida para toda esta gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Felipe. Felipe respondeu assim: Para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então, um dos discípulos, que foi André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui, o texto continua, está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse. Digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram, havia muita grama naquele lugar, e estavam ali quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Em seguida Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade, e quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles se ajuntaram, então os pedaços se encheram, 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Nessa passagem nós percebemos alguns detalhes que podem de fato transformar a nossa vida e a nossa condução dela. Muitas vezes um sentimento de que nós só conseguiremos nos dedicar ao reino de Deus, ao trabalho de Deus na nossa totalidade, nos dá a ideia de que nós só conseguiremos isso a partir de uma conquista de um certo patamar na nossa vida. Por várias e várias vezes eu já conversei com jovens, velhos, adultos, crianças não, mas conversei com várias pessoas que falavam: eu preciso trabalhar, eu preciso conquistar as minhas coisas, eu preciso ganhar meu dinheiro, e quando tudo estiver estruturado, e quando tudo estiver organizado, quando tudo estiver conquistado, eu vou me dedicar ao reino, eu vou levar minha família para a igreja, eu terei o dinheiro para contribuir com as minhas ofertas, e eu vou poder participar, e eu vou poder estar junto. Mas antes disso não dá. Antes disso não dá, porque eu preciso conquistar, preciso trabalhar. Mas isso é um tremendo engano.
Porque colocar a nossa expectativa somente nas grandes realizações nos rouba a oportunidade de hoje, com o que temos, estruturar e usufruir de todas as coisas a partir da vida de Cristo. Então, não importa o momento que você esteja passando, não importa a situação que esteja acompanhando a tua vida e qual seja a realidade que você está vivendo. Isso não importa. Isso não importa. Não importa este momento, porque Deus quer estar e Deus deseja o centro do controle do teu coração, o centro do controle da tua vida. Se você sente que a sua vida é assim, que talvez você espera algumas coisas acontecerem para você entregar ao Senhor aquilo que você tem, se você espera conquistar algumas coisas, ou se você espera estruturar algumas coisas, se você tem vivido assim, isso precisa mudar. Porque pode ser até que a gente não fale isso abertamente, pode ser até que a gente não abra isso para as pessoas, mas dentro de nós é essa perspectiva, são esses sentimentos que correm a nossa veia e determinam as nossas atitudes, as nossas ações de entrega e adoração ao Senhor. Mas Jesus nos chama para desenvolver a nossa vida a partir do pouco, a partir daquilo que nós temos nas nossas mãos. Porque a possibilidade das coisas acontecerem na nossa vida não está naquilo que é natural, não está naquilo que é quantitativo, não está naquilo que pode ser feito a partir de uma matemática ou de previsões estatísticas, mas sim daquilo que é pela eternidade, mas sim a partir daquilo que é o sobrenatural, sim a partir daquilo que Deus pode fazer com o que você tem e não o que você pode realizar com o que você tem. Você não precisa ser a pessoa mais importante deste mundo para estar tudo pronto. Você não precisa alcançar o ápice, o apogeu, o topo da escalada da sua vida para você se tornar e ser bem-sucedido. Você precisa acreditar no pouco que você tem nas suas mãos. Você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que esse pouco é capaz de transformar, que esse pouco é capaz de operar um grande milagre quando é entregue nas mãos do Senhor. Quantos aqui já se perguntaram, eu não me vejo útil para nada, eu não vejo o que eu posso oferecer para que tenha utilidade, eu não vejo como que eu posso ajudar com alguma coisa, eu não vejo como que eu posso servir com alguma coisa. Muitos de nós já fomos tomados por pensamentos dessa natureza, mas você vai perceber a sua utilidade através do exemplo daquele menino que ofereceu ao Senhor, que ofereceu a Jesus aquilo que tinha, tudo que tinha, colocou nas mãos de Jesus tudo que tinha, 5 pães e 2 peixinhos. A multiplicação dos pães e dos peixes realizados por Jesus, talvez seja um dos milagres que mais exerce fascínio para a gente, mais admiração, e a gente fica alucinado em ver essas coisas acontecendo também na nossa história, porque esse milagre ele lida com o nosso maior drama, que é, como eu disse no começo, a escassez do dinheiro, a escassez da comida, a escassez muitas vezes da saúde, da solidariedade, do voluntariado, do amor e da disposição, da fidelidade, da justiça, da piedade. E esse milagre ele tem tudo a ver com essas coisas. E a multidão também tinha essa necessidade. Aquela multidão se encontrava também com essa necessidade. E eles percorriam quilômetros e quilômetros para encontrar com Jesus no deserto, na expectativa de solucionar, na esperança de solucionar essa escassez da sua alma, do seu coração, da sua vida, do seu físico. Então as pessoas elas corriam atrás de Jesus com essa esperança de que ele poderia solucionar aquilo que estava em falta na vida deles. E essa multidão em especial esquece que no deserto não tem comida. Então eles chegam lá de mãos vazias. Naturalmente, como em todas as outras reuniões, eles vão para receber, para receber, para receber. Só que eles esquecem que no deserto não tem comida. E quando Jesus vê aquela multidão, qual é a pergunta que ele faz para Felipe? E agora? Como é que nós vamos resolver esse problema? E agora? Como é que nós vamos solucionar a fome? Como é que nós vamos resolver o problema da fome? Como nós alimentaremos essa multidão? O que nós vamos fazer? Parece uma pergunta tanto quanto óbvia. Uma pergunta óbvia, Jesus perguntando para eles.
Mas Jesus é aquele que sabe todas as respostas, mas mesmo assim, ele pergunta, como faremos? Por quê? Porque Jesus tem um objetivo, diante das situações que a gente vive, de fazer a gente pensar. Para que a gente veja que nada pode ser realizado a partir de nós mesmos. Esse é o objetivo, e o objetivo foi imediatamente alcançado por Cristo. Porque naquela situação ali, o que os discípulos fizeram? O que aquele discípulo fez? O que Felipe fez quando Jesus perguntou o que faríamos? Ele fez uma conta. Né? Ele fez uma conta, ele fez uma matemática ali, olhando mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, tal, para a gente alimentar, no mínimo, para dar um pouquinho de comida, no mínimo 200 moedas de prata, para resolver aquele problema. E se nós nos colocarmos diante dessa situação, nós faríamos o mesmo. Nós teríamos feito o mesmo, uma matemática simples para responder uma pergunta simples sobre como resolver o problema da fome. Pega lá, multiplica a quantidade de pessoas, o preço do pão, o preço do peixe, vê quantos lanches, um lanche e meio mais ou menos por pessoa, porque tem uns irmãos que comem 3, outros comem 1, outros comem meio e joga o resto. Então, nessa matemática aí, deu 200 moedas de prata para resolver o problema. E qualquer um de nós faríamos o mesmo que Felipe fez, pensando a partir do quê? A partir da categoria humana, a partir da perspectiva humana, mesmo sabendo que Jesus era profundamente capaz de realizar um milagre, de realizar algo extraordinário. Então Felipe faz a conta. A partir da conta, ele percebe a limitação daquela conta, a limitação que eles se encontravam naquele lugar, porque também era dinheiro, beleza, mas eles não tinham dinheiro para ir lá e comprar não tinham as 200 moedas de prata para resolver aquilo. Né? Então, descobriu o problema, mas também não temos como resolver. Então, eles viram a limitação de como solucionar aquela situação. E eu fico muitas vezes imaginando o desespero daqueles caras. Porque, tipo assim, a única pessoa que poderia resolver aquilo era Jesus. E se Jesus é quem perguntava como a gente ia fazer, meus amigos, se Jesus pergunta como nós vamos fazer, eu falo assim, Jesus, você não sabe, meu filho, quem sou eu para saber? Então, eu acho que é esse espanto que tomou conta dos discípulos. Caramba, se Jesus era o único que poderia resolver isso aqui, ele está me perguntando como que eu vou fazer? Meu Deus, nós estamos frito aqui. Não vai ter jeito. Então, esse foi o sentimento ali que tomou conta, o desespero. E, meu Deus, o que vai acontecer? E na nossa vida não é diferente. Porque em diversos momentos, Jesus faz uma pergunta para nós, no qual a resposta é clara, no qual a resposta é impossível, Deus. É impossível, Jesus. É impossível disso acontecer, é impossível daquele negócio dar certo, é impossível daquela pessoa ser curada. É impossível, é inalcançável, isso não tem jeito, ninguém vai aceitar. E nós respondemos assim. E nós respondemos porque a pergunta que ele faz já é com essa intenção, porque ele já sabe o que ele tem que fazer, ele já sabe o que vai acontecer, assim como diz o texto. E Jesus faz isso para que a gente possa ver que a nossa matemática não é capaz de gerar e realizar milagre. Nem tampouco milagre é obra humana, obra do poder humano, mas sim obra do poder das mãos de Deus. Então tudo que Jesus vem fazendo, depois da queda, depois do pecado, depois do rompimento que o homem fez pela sua própria escolha, de querer viver da sua própria maneira, do seu próprio jeito, Jesus vem tentando recuperar essa relação de confiança. Confiança entre Deus e o homem, confiança de que Deus está no controle, de que Deus é capaz de fazer, de operar o milagre. Então é nessa recuperação que Jesus trabalha. É nessa relação que Jesus quer resgatar, é essa relação que Jesus quer resgatar na nossa vida.
Mas o diabo, ele se levanta contra nós para tentar nos provar que esse é um caminho que não compensa. O diabo tenta, diante dos desafios da nossa vida, colocar na nossa mente e desejo do nosso coração de não fazer as coisas corretamente, de não fazer as coisas honestamente, de não fazer as coisas com integridade, com verdade, porque ele fala, você vai perder com isso. Você vai perder. Você vai rodar. Você vai pagar mais imposto do que... Vai pagar um monte de imposto. Olha como que o Brasil está. Dá uma sonegadinha, cara. Tá louco? E aí ele vai impregnando isso na nossa mente. Mas essa vida que Jesus compartilha com você é para que você possa voltar a recuperar a sua relação de confiança no poder da Trindade. É para que você possa ouvir o que ele te diz. Meu, faz corretamente. Viva corretamente. Confia. Descanse em mim. Entregue tudo que você tem para mim. Coloque tudo nas minhas mãos. Tudo comigo será cuidado. Se você confiar em mim, eu cuidarei de tudo, eu estarei presente em todos os momentos da sua vida, eu caminharei com você, vai na obediência. Viva uma vida honesta, viva uma vida correta. Não escolha o caminho daquilo que é ilegal, daquilo que muitas vezes profana o nome de Deus, daquilo que muitas vezes compromete o seu relacionamento com Deus. Seja firme, não abra mão da sua fé. Não abra mão do seu relacionamento. Não abra mão da verdade. Mas permaneça. E o diabo vem. Cara, não vai por esse caminho não. Você vai ficar na mão, cara. Você vai dar esse dinheirinho aí no domingo. Segunda-feira você tem conta para pagar, bicho. E aí, como é que você vai fazer? Deixa para lá isso daí. Aí muitas vezes nós perdemos... porque nós nos entregamos a essas mentiras de Satanás, e nós mais uma vez aceitamos a rebelião, e nós deixamos de viver o milagre, porque nós não damos ouvido ao caminho da vida eterna, que é Jesus Cristo. Então Jesus, diante daquele problema, da fome, ele levanta aquela questão, os discípulos percebem que não tinha mais o que fazer, não tinha mais para onde correr, e Jesus fala, então é agora que eu preciso realizar o milagre, é agora que eu preciso realizar o que já estava nos meus planos. A Bíblia diz, ele já sabia o que iria acontecer. E o que eu gostaria que você, se você pudesse guardar uma coisa no teu coração, eu gostaria que você guardasse essa frase, Jesus já tem tudo pronto para você. Amém? Ele pode te perguntar, ele pode te questionar e falar como que vai resolver, para onde que nós vamos, qual que vai ser a solução, o que você pensa disso, para que você analise que ele é capaz de fazer milagre, não você. Mas a certeza que tem que tomar conta do seu coração é de que ele já tem tudo pronto para você. Porque ele conquistou isso por meio da cruz. Ele conquistou isso através do sacrifício, através da obediência ao Pai. Ele conquistou tudo, então ele já tem tudo pronto para a sua vida. E eu gostaria que você dissesse, Jesus tem tudo pronto para mim. Jesus tem tudo pronto para o meu irmão. Jesus tem tudo pronto para a família dele na terra. Isso pode ser um motivo de alegria e de paz que excede ao teu entendimento. É um motivo que você pode celebrar ao Senhor, saber que esse Deus maravilhoso, esse amigo fiel nosso, já preparou tudo. Então ele já sabia o que tinha que fazer, e ele já preparou tudo. E muitas vezes, para que a gente possa viver esse tudo, esse pronto do Senhor, esse preparado do Senhor, depende da nossa confiança e da nossa obediência àquilo que está estabelecido na sua palavra. Em seguida, André teve uma ideia, talvez uma ideia que nem mesmo ele acreditasse que seria capaz, ou acreditava, mas a ideia de repartir os 5 pães e os 2 peixes que o menino levou. Aos olhos humanos, aquilo era pouco. Aos olhos daqueles discípulos, era pouco. Mas os caras falaram, vou tentar, né? Vou colocar isso aqui para Jesus e vamos ver o que vira. Mas, olhando para as circunstâncias, talvez esses 5 pães e 2 peixinhos, como diz minha sogra, não dá nem para tapar o buraquinho do dente.
Não que ela tenha buraquinhos no dente dela, viu, gente? Que ela é muito bem cuidada nesse sentido. Mas é um terminho que eu gosto. Às vezes a gente vai almoçar lá e fala, nossa, essa comida aqui não vai dar nem para tapar o dente. Mas esses 5 pães, esses 2 peixinhos, diante daquela multidão, porque pelas contas, assim, mais ou menos, é mais de 25 mil pessoas. Então, se fosse para 10 pessoas já seria um grande milagre. Mas para 25 mil é para que a gente tenha certeza mesmo de que é um milagre. E aos olhos humanos aquilo não resolveria o problema. E Jesus não desperdiça aquela ideia. Porque aquela ideia daquele discípulo expressou a confiança dele em Jesus. Expressou essa relação de confiança, de que aquele pouquinho, daquela quantidade, que aquela quantidade era capaz de se tornar muito nas mãos de Jesus. Mas eu gostaria de chamar a tua atenção para alguns detalhes na postura desse menino. Em 25 mil pessoas, mais ou menos, somente aquele menino trouxe uma merenda. Ainda não é esse slide aí, Gu. Somente ele trouxe uma merenda. Então a gente fica imaginando esse menino se preparando, esse jovem, na expectativa, vou ver Jesus, vou me encontrar com Jesus e vou levar um lanchinho. Eu tenho a impressão de que esse menino aqui, ele era meio igual a mim, porque 5 pães e 2 peixinhos é muito para uma criança, não é não, gente? Eu acho que é. Eu estava lendo esse texto e eu lembrei de uma cena que uma vez eu fui convidado para andar de bicicleta, para ir para o veleiro de bicicleta. E eu fui só até a metade do caminho. O resto, o tio César, marido da tia Ângela, teve que buscar nós de rural lá, porque nós não aguentou. Mas por quê? Porque minha mochilinha tinha um lanchinho dentro, gente. Tinha uma Fanta de 2 litros, só para mim, hein? Uma Fantinha de 2 litros, com canudinho. E uns 6 ou 7 salgadinhos da tia Belinha. Gente, eu acho que eu não aguentei, tamanho era o lanchinho. Jesus não ia precisar nem fazer a multiplicação dos pães lá no veleiro. Já ia dar para alimentar todo mundo que estava com a gente naquele passeio lá. Mas, e esse menininho aí, 5 pães e 2 peixinhos, mata fome. Eu não ia aguentar comer 5 pães e 2 peixinhos, mas ele levou para ele e achou que era suficiente. Tem até uma relação, 2 litros e 5 esfirrinhas que eu levei, tem a ver com milagre. Mas, enfim, talvez hoje Jesus correria aquele risco, né, que nós, mais jovens, sofremos na nossa escola, que a gente via aquele lanchinho daquele amigo mais playboy que tinha mais condições, comprava o melhor lanche na cantina, e a gente falava, vou dar um pedaço, aí a criança falava assim, minha mãe não deixa dividir. Quantos aqui já sofreram isso? Todo mundo, hein? Rapaz, dava um certo ódio, viu, irmãos? Como que uma mãe não deixa dividir um lanchinho, gente? Imagine se essa mãe falasse para esse menino, ó, filhinho, vai lá, mas não divide com ninguém. Pelo amor de Deus, hein? Mamãe ralou para você comer tudo. Não divide. Não divide porque isso aí pode te prejudicar. E aí eu tinha uma raiva, falei assim, não deixou o quê? Daqui esse negócio aqui. Também, eu não como, você não vai comer também. Isso era antes de eu me converter, irmãos. Brincadeira, pior que eu nasci no berço cristão. Não tem desculpas para fazer isso, mas enfim. Mas naquela situação, as pessoas estavam ali para receber. Né? E aquele menininho tinha aquilo ali. Aí você imagina se ele pensasse, ponderasse aquela situação nos seguintes termos. Põe aí o slide, Gu. Aquilo que ele tinha trazido, primeiro, só dava para ele. Ou para mais um coleguinha do lado ali, mas só dava para ele. Ele poderia ter pensado, se os outros não tinham o que comer, problema era deles, de não serem precavidos, de não terem se preparado para ir para o deserto encontrar Jesus. Ele poderia ter pensado, a quantidade não é suficiente para alimentar 25 mil pessoas, então vou guardar isso aqui, não vou oferecer nada para ninguém não, porque depois quem vai morrer de fome vai ser eu. Ou seja, aquela situação, aquela quantidade não resolveria o problema. E ele poderia pensar, Jesus é Deus, então ele que deu um jeito. Ele cura, então multiplica, faz alguma coisa. Mas ele não age assim. Ele é o único que leva aquele lanche, ele é o único que leva aquele sanduíche
E justo ele possuía um coração aberto. Olha que incrível. O único que tinha algo para oferecer, tinha o seu coração também aberto. Não adianta você ter algo para oferecer se você não tiver o seu coração aberto. E não adianta você ter um coração aberto se você não tiver algo para oferecer. Mas aquele menino tinha algo para oferecer. E ele tinha também um coração aberto. E Jesus usa exatamente o que ele tinha para realizar o milagre. Jesus não falou assim, você não tem mais um pãozinho aí? Eu preciso de 6. Eu preciso de 3 peixinhos no mínimo, ou mais 3 peixinhos para inteirar 5 com 5, porque senão não vai dar para fazer o milagre. Jesus não faz isso. Jesus usa exatamente o que ele tinha para realizar aquele milagre. E eu te pergunto nessa noite, Jesus pode usar o que você está trazendo hoje para realizar o milagre? Jesus pode usar o que você trouxe para Ele hoje, o teu coração, a tua vida, a tua disposição em obedecer, a tua mente, os teus pensamentos, o teu dinheiro, o teu amor, a tua fé. Ele pode usar isso, a tua bondade. Ele pode usar isso para realizar o milagre. Como escolhidos de Deus, como despertados para Deus, acordados por Deus, nós devemos apresentar tudo o que nós temos com o coração aberto. Então, o milagre acontece quando dizemos, está aqui, Senhor. Faça tudo conforme a tua vontade. Tudo que eu tenho, tudo que eu trouxe, está aqui. Eu entrego nas tuas mãos. Eu confio nas tuas mãos. Eu confio na tua administração, na tua orientação, na tua direção. Eu confio nas tuas mãos. Eu entrego tudo. Portanto, Pai, realiza a tua obra. Uma coisa interessante é que o menino traz o que tem diante de um problema que não era propriamente dele. Como eu falei que ele poderia ponderar, aquilo não era um problema dele, nos seguintes pensamentos. Aquilo não era um problema dele. Embora ele usufruiria talvez de um milagre, da maneira como Jesus resolveria aquela situação, ele iria usufruir, como ele usufruiu com aquela multidão, mas o coração deste menino é extremamente aberto para doar, para dar. E eu digo para você, o milagre de Deus não tem a ver com a solução de um problema. O milagre de Deus tem a ver com o alimento para a sua vida e para todos os que quiserem e estiverem ao seu redor, em sua volta, juntos com você. Você crê nisso? Esse é o principal objetivo do milagre. Esse é o principal propósito do milagre. Não tem a ver somente com resolver aquele problema, mas tem a ver com alimentar a sua vida que entregou algo nas mãos de Deus, a fim de que Ele pudesse fazer o milagre, a fim de que Ele possa fazer o milagre e a fim de que todas as pessoas que estão à sua volta possam usufruir e viver aquilo, e experimentar e se alimentar do milagre que Deus fez e realizou a partir da sua vida. Esse é o papel da igreja. Ser instrumento, ser esse canal dos milagres do Senhor. Esse é o nosso papel da família. Esse é o papel da família e dos filhos chamados por Deus. Esse é o maior milagre. Jesus só espera a sua entrega para realizar isso. Jesus espera a sua entrega porque não falta poder, não falta glória, não falta majestade diante do trono de Deus. O que falta são corações abertos e dispostos a entregar tudo o que tem. Deus é poderoso, Deus é majestoso, Deus é glorioso. Isso não falta. Mas o que falta são os instrumentos. O que falta é a disposição. O que falta é a abertura de coração para que Ele possa usar as nossas vidas. Então, a atitude daquele menino é uma atitude de entrega. E ele entrega, mas ele sai do caminho. Ele entrega e ele deixa aquele papel de resolver para Jesus. Embora aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos fossem dele, ele entrega nas mãos de Jesus e sai do caminho. Sair do caminho é deixar
nas mãos do Pai, a fim de que Ele faça conforme a sua vontade. Entregar e ficar no caminho seria aquele menino agindo assim: Jesus, para. Não corta assim não, Jesus, não vai dar. Não, devolve, daqui. Não vai usar isso aqui não, está cortando tudo errado. Que é isso? Não, vai pôr tudo isso de peixe em cada pão? Não, daqui, não. Não vai fazer desse jeito não. Não. A gente vê essa postura nesse menino? A gente vê essa atitude desse menino? Não passa manteiga com o lado da faca assim. Não faz isso. Daqui. Esse menino não faz. Ele simplesmente espera. Ele simplesmente entrega e confia. Porque há uma tendência em nós de sugerirmos o que Jesus deve fazer com o que nós entregamos. Eu vou lá, faço a minha oferta ao Senhor, entrego a minha honra ao Senhor, entrego a minha obediência através dos dízimos, ofertas e primícias, mas eu exijo que a igreja faça uma obra social, senão eu paro de dar. Eu vou lá, eu vou me dispor, eu vou servir, eu vou entregar, mas não pega no meu pé. Mas não enche meu saco. Para falar o português, claro, desculpa, às vezes eu fujo um pouquinho aqui dos limites, irmãos. É minha parte sanguínea, né, Denão? Meu temperamento. E muitas vezes a gente se posiciona assim. Essa é a nossa tendência. Eu quero sugerir para o Senhor como Ele deve fazer o milagre. Eu quero sugerir para Deus como Ele deve realizar o milagre. Meu filho, se você está entregando, você tem que confiar de que a forma que Ele vai fazer, se você vai deixar de ganhar, se não vai, se você vai, o que vai acontecer, você tem que esquecer, sai do caminho, entrega e sai do caminho. Não adianta a gente entregar o que nós temos ao Senhor, tudo o que nós temos, e ficar controlando. E ficar controlando o jeito que tem que ser ou deixar de ser. Se você fez a entrega da sua vida ao Senhor, permita que Ele conduza de forma que Ele possa operar o milagre em todas as áreas, em todos os âmbitos, em todos os momentos, em qualquer circunstância. E que você esteja pronto como instrumento desse milagre. Porque se a gente se posiciona como aquele que deseja controlar, aí não é entrega. Aí não é entrega. Então a nossa escassez, ela tem um poder tremendo nas mãos do Senhor. A nossa falta tem um poder tremendo nas mãos de Jesus. E esse poder de se transformar em abundância, em plenitude. Esse é o plano inicial da existência humana. A abundância de vida, a plenitude, a alegria, a paz, a prosperidade, a proteção, o cuidado. Tudo isso é plano, desde lá do Éden. E Deus deseja abundância na nossa vida, e nós temos aprendido isso, porque Jesus morreu para nos dar vida e a nos dar em abundância. Isso foi o que motivou, isso foi o que levou Jesus a se entregar por nós, para que Ele pudesse compartilhar de novo aquilo que Ele tinha estabelecido para o Éden, que era a plenitude de vida e abundância. Mas nós precisamos estar prontos, mas nós precisamos nos entregar, mas nós precisamos entregar o que nós temos e sair do caminho. Eu não sei se os irmãos lembram daquele testemunho que minha mãe deu a respeito do congresso, sobre aquele homem que assumiu a responsabilidade do cuidado de uma cadeia. Quantos aqui lembram desse testemunho? Logo quando chegamos. Para quem não sabe, é um senhor, eu não lembro qual era a profissão dele, mas ele foi convocado pelo governo da cidade que ele vivia lá, pela prefeitura, para cuidar e administrar uma cadeia, uma das cadeias mais perigosas, mais violentas, com o maior número de mortes e de facções, e uma série de coisas assim que era um negócio meio que incontrolável. Os carcereiros corrompidos, tudo ali misturado, uma coisa bem terrível assim. E aí ele é chamado para participar daquilo, ele é chamado para assumir aquilo, ele é chamado para participar e liderar aquilo. E no primeiro momento ele fala, não, mas eu não posso. Não, mas eu não tenho isso para oferecer. Não, mas eu não tenho essa condição, eu não tenho capacidade para isso. E aí, acho que através da mãe dele,
a mãe dele trouxe uma palavra para ele, falou: filho, assume, filho, entrega nas mãos de Deus, vai, assume o seu papel, faça conforme a vontade de Deus, e traga Deus para aquele lugar, e Deus te abençoe, vai e assuma isso, porque é Deus que está te chamando para isso. E aquela cadeia, ela simplesmente se transformou num seminário teológico, porque aquele cara decidiu entregar tudo que ele tinha em favor daquele trabalho. E ele falou: eu não tenho condições mesmo, mas a única forma que eu pensei aqui, eu entrego nas mãos de Jesus, e a ideia da multiplicação dos pães e dos peixinhos foi transformar aquele lugar num seminário teológico. E aqueles bandidos, aqueles assassinos, aqueles homens que eram homens maus, deixaram toda essa maldade e se tornaram homens de Deus. Onde acontece cultos hoje, aonde é um lugar limpo, organizado, de respeito, onde é um lugar onde a paz de Deus reina, onde o reino de Deus foi estabelecido. E é maravilhoso porque aquele homem entregou os 5 pães e os 2 peixinhos dele. Colocou nas mãos de Jesus, e o milagre foi transformar a partir daquilo em alimento, em suprimento, em transformação do coração, em transformação da mente, em cura, em libertação para aqueles que estavam debaixo da sua liderança, do seu comando. Então não se intimide, não sinta medo de entregar, porque você não, às vezes a nossa mente não tem condições, a nossa mente não tem a capacidade de compreender o que é 5 pães e 2 peixinhos na mão do nosso Senhor. Nós não compreendemos, e por isso, muitas vezes nós não confiamos de que vai dar certo e de que vai ficar tudo bem. Mas que você não tenha essa dúvida, mas que você não tenha esse impedimento na sua mente, no seu coração, e que você faça a sua entrega. A Bíblia diz que aquelas pessoas comeram até se saciarem, e aquele menino, além de ter comido muito mais do que 5 pães e 2 peixinhos, ele deve ter ficado muito feliz em ver aquelas coisas acontecendo por causa dele, por causa dessa entrega dele. E ele já poderia ir embora muito feliz, muito realizado, falando: mamãe, Jesus me usou, Jesus usou o que você preparou para alimentar uma multidão, Jesus usou o que eu tinha, e ele fez um milagre. Isso já seria motivo de muita alegria, mas é nessa hora que Jesus nos surpreende, é nessa hora que ele permite que levemos a sobra para casa, é nessa hora que ele fala: olha, você fez a tua parte, está aqui, muito mais do que você trouxe, é o que eu preparei para você. Muito mais do que você pediu, é o que eu preparei para você. Muito mais do que você imaginou, é o que eu preparei para você. Muito mais do que você sonhou, é o que eu preparei para você. Quantas vezes nós fazemos ao contrário, na desconfiança de que o milagre vai de fato acontecer, reservando algo conosco? Talvez se aquele menino tivesse se alimentado e deixado a sobra daquele lanche na casa dele, o milagre não teria acontecido através dele, e ele não teria usufruído da sobra daqueles 12 cestos. De acordo com a simbologia da Bíblia, da numerologia, o número 12, ele representa a permanência da perfeição, a multiplicação da perfeição. Ou seja, aquelas sobras falam de uma recompensa perfeita pelo ato da entrega. As sobras de um milagre são muito maiores do que a entrega do instrumento para que ele pudesse acontecer. Essa é a lógica de Cristo. Essa é a ideia de Cristo, esse é o pensamento, essa é a vontade de Jesus. Isto é o que o Pai deseja realizar a partir da sua entrega. Portanto, sempre tem algo a oferecer. Busque o alimento, busque a sabedoria. Porque se você andar na sua vida de tanque vazio, se você andar vazio de nada, você não terá o que oferecer, porque nós, a partir de nós, só somos gente ruim, gente maldosa, gente chata, gente egoísta.
Mas quando nós buscamos na fonte da vida, nós nos alimentamos dessa vida, e Deus começa a fazer parte da nossa história. Ele não só estará conosco, mas estará na gente. Se vivemos assim, não nos limitaremos à escassez, mas seremos chamados à abundância do Senhor. Você pode entregar tudo o que você tem de todas as áreas da sua vida, do seu casamento, da sua família, do seu trabalho. Mas faça isso com a certeza de que você não voltará para sua casa de mãos vazias. Porque nessas áreas, você comerá, nessas e muitas outras, você comerá da mesa que está servida, com todos ali, com todos que estiverem à sua volta. E as pessoas vão se alimentar do pão da vida através da multiplicação na tua existência e na tua história. As pessoas vão se alimentar do amor que você recebe de Deus. As pessoas vão se alimentar da fé que você estabelece a partir de um relacionamento com Deus. As pessoas vão se alimentar da integridade, da moralidade, da obediência que você estabelece no relacionamento com Deus. É disso que a humanidade está em falta. Você se alimentará disso. E a sobra, e toda essa sobra, as pessoas vão chegar perto de você, vão se alimentar daquilo que Deus multiplicou na sua história. Elas vão aproveitar disso, elas vão se alegrar com isso, elas vão festejar com isso. Mas vai sobrar 12 cestos, vão sobrar 12 cestos, vão sobrar a perfeita recompensa pela sua entrega, para que amanhã você traga de novo, e assim até a vinda de Cristo. Hoje você pode falar: Senhor, eu não tenho muito o que oferecer. Senhor, é pouco. Às vezes eu fico envergonhado. Você fala: Deus, às vezes eu fico envergonhado pelo pouco que eu tenho, mas o que eu tenho eu coloco aqui. Isso não tem a ver só com dinheiro. Isso não tem a ver só com o teu bolso. Isso tem a ver com a tua vida, com a tua atitude, com o teu coração, com a tua maneira de pensar e agir, com os movimentos que você faz no seu trabalho, na sua casa. Mas hoje você pode estar falando: Senhor, o que eu tenho é pouco. Como aquele menino: pô, o que eu tenho aqui é pouco. O que eu tenho aqui é só isso. Mas está aqui. Está aqui. E eu abro mão disso. Como a gente cantou aqui, que Jesus é o ambiente onde se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Isso quer dizer, Jesus é o ambiente onde você pode entregar tudo, e num primeiro momento você vai perder aquilo. Num primeiro momento você vai deixar aquilo não se tornará mais seu, porque está nas mãos do Senhor, pertencerá ao Senhor. Mas a partir dessa entrega, Ele vai fazer um milagre de forma que você ganhe muito mais do que você entregou. Isso é abundância de vida. Esse é o ambiente que Jesus quer proporcionar para a sua vida. E o último texto, para finalizar, os músicos podem subir, se encontra em Eclesiastes, no capítulo 11, do versículo 1 ao 2. Atira o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Lança o teu pão na presença do Senhor. Lança o teu pão nas mãos de Jesus. Lança isso, porque esse pão voltará para você. E esse pão, ele retornará em abundância, que será possível repartir em 7 e até mesmo com 8. É isso que o Senhor está te dizendo nessa noite. Entregue tudo que você tem nas mãos de Jesus. O que você tem para oferecer? O que você tem para colocar nas mãos desse Deus que se entregou na cruz? O que você tem? Falou: Senhor, eu estou aqui, o que eu tenho
é a minha personalidade, a minha influência. O que eu tenho para te entregar é a minha liderança no meu trabalho. O que eu tenho para colocar nas tuas mãos é o meu serviço, o meu amor, a minha disposição de ver o teu reino sendo estabelecido. E é isso que eu coloco na tua presença. É isso que eu te entrego. E eu escolho perder isso por um instante. Eu escolho abrir mão disso por um momento. Porque eu sei que tu és o ambiente. Que nessa disposição eu só tenho a ganhar. Não tenha medo de confiar a sua vida ao Senhor. Não tenha medo de entregar aquilo que você tem recebido, até mesmo de Deus, a fim de que Ele possa operar o milagre. E pense e se lembre de que tudo está pronto para a sua vida. Tudo já está estabelecido, ainda que Ele te pergunte como faremos, e a sua resposta é: não dá, Jesus. Mas Ele fala: eu estou aqui para te dizer que dá. Está escrito e será feito, será realizado. E você vai ver. Em nome de Jesus, que você entregue tudo que você tem. De preferência, o teu coração. Porque é do teu coração que sai todas as coisas da tua vida. Nós precisamos ser uma igreja entregue nas mãos do Senhor. Porque o maior objetivo do milagre, nós precisamos saber que não tem muito a ver com a gente. A nossa instrumentalidade nas mãos de Deus não tem muito a ver com o que nós vamos receber e com as sobras que são incontáveis e extraordinárias na nossa vida. Não tem muito a ver com isso. Mas tem a ver com alimentar a multidão que está à nossa volta. Deus depende de você. Ele não precisa depender, mas Ele escolheu você. Mas Ele escolheu você como instrumento. Ele te escolheu nesse papel fundamental do milagre da redenção, do milagre da recuperação, do milagre da reconciliação, do milagre da transformação dos corações daqueles que ainda não conheceram ao Pai. Talvez você ainda não tenha tomado uma atitude de entrega para o Senhor, dizendo: tu és o meu Salvador, tu és o meu Rei, e eu entrego a minha vida a Ti, Jesus, porque eu vou acreditar no que esse cara aí está falando. E eu sei que eu verei as sobras incontáveis na minha vida. E eu queria saber se você que ainda não tomou essa atitude, primeiro é com você que ainda não tomou uma atitude de entrega da vida ao senhorio do Senhor, que você pudesse me dar um sinal com a tua mão, que a igreja abaixasse a cabeça agora e feche seus olhos. Eu gostaria que a igreja abaixasse a cabeça, fechasse seus olhos e começasse a orar, porque este é o nosso real propósito, ver a salvação do Senhor neste lugar.